muita notícia para a gente discutir hoje. Tem a história do ministro com a denúncia de assédio. Falaremos disso mais para frente. Eu queria começar falando o seguinte. Ontem, conversando com a Juliana Rosa, eu apresentei dados de um trabalho que eu havia feito há 2 anos, em que eu mostrava que o crescimento do Brasil vinha numa velocidade tão baixa, em média, em anos anteriores, que a gente demoraria séculos para conseguir dobrar o PIB. Nos últimos 3 anos, o PIB, considerando 2024 como um ano destes 3, considerando que daqui 3, 4 meses estaremos em 2025, considerando que 2024 a projeção de crescimento passou a ser de 3% do PIB, no ano passado 2,9% e no ano anterior 3% do PIB, você, considerando isso, houve uma mudança de cenário em relação aos dados que eu havia apresentado referente a 2 anos antes, mas se a gente pegar o período de 2013 aos dias de hoje, 12 anos de crescimento, ou seja, a gente finaliza 2012 com PIB e abre 2025 com outro PIB, são 12 anos. Nesse período de 12 anos, o Brasil cresceu 10,3%, ou seja, em média, 0,83% ao ano. 0,83% ao ano. Era bem menos. Mas a gente não cresceu 1% ao ano. Claro, tivemos a pandemia, mas tivemos uma outra pandemia muito maior chamada Dilma. Pandemia Dilma, que arruinou a economia nacional e produziu recessão em 2015 e 2016 e ceifou 3,8% no ano, 3,6% de crescimento do PIB. Essa pandemia foi um horror. Mas somando o período 2013 até final de 2024, o PIB que finaliza 2012 para o PIB que nós entramos em 2025, o Brasil terá crescido nesse período todo alguma coisa não, 0,83% em média ao ano, fechando o período com 10,3%. São juros compostos, um juro cai sobre o outro, sabe? Não é simplesmente pegar o 10,3% e dividir. Dá 0,83%. Se você simplesmente dividir, vai dar 0,85%, 86%, 0,83%. Ou seja, hoje, feitas as contas, a gente levaria 84 anos para dobrar o PIB brasileiro. Já foi mais de 3 séculos. Mas hoje, 84 anos. Mas já foi também muito menos. Então, crescendo 0,83%, é hora de todo mundo parar. E eu me refiro aos tomadores de decisão, eu me refiro aos políticos, e parar e falar o que a gente pode fazer para crescer, não 0,83%, não 3% este ano, para crescer 4%, para crescer 5%, porque tem potencial para crescer sem produzir desajuste, porque não adianta pressionar a economia para crescer mais e você consegue o que já se conseguiu, 11% num ano, e aí você entra numa recessão depois porque explode tudo, explode inflação, explode tudo, não dá. Mas com 3%, com 0,83% de média, que foi o que a gente fez, 84 anos para dobrar o PIB. Não dá para acreditar que o Brasil já encontrou uma fórmula porque cresceu 2,9% no ano passado, porque cresceu 3% em 2022, e agora esse ano vai crescer 3%, que nós encontramos uma fórmula para crescer 3%, para crescer 4%. Nós não encontramos. Nós estamos crescendo isso. Mas tem muito a fazer para que esse crescimento seja consistente, consolidado e que a gente possa chegar neste patamar maior e ficar. No ritmo que a gente cresceu de 2012 para cá, 84 anos para dobrar o PIB. Os Estados Unidos, 12 anos para dobrar o PIB. A China e a Índia, 8 anos para dobrar o PIB. Então a gente tem que crescer no ritmo americano, no ritmo indiano, no ritmo chinês. E dá para crescer. Não é que não dá para crescer, dá para crescer. A Alemanha, que é um país parado, cresceu 1,5 vezes a gente. A Espanha, que não tem nada de especial, cresceu 2,5 vezes o que a gente cresceu. Botsuana, que está fazendo investimentos, mas parte de um ponto mais complicado, cresceu 8 vezes o que a gente cresceu em média. Então, dá para crescer. O nosso crescimento é modesto. E quando um crescimento é modesto, fica difícil
você fazer investimento. Os candidatos podem prometer o que for agora nessa eleição, na eleição de 2026 podem falar em ferrovia, hidrovia, metrô, podem falar em um monte de coisa, mas não tem dinheiro. A gente tem 30 milhões de pessoas, aliás, mais do que isso, sem acesso à água potável, quase 100 milhões de pessoas com ausência de coleta e tratamento de esgoto, e a gente está investindo ao ritmo de 20 bi de reais por ano no setor, graças à iniciativa privada, e a gente deveria estar investindo pelo menos 45 para atingir a universalização, que é o nosso propósito. Então, só para ficar num exemplo, se a gente pegar investimento em saúde pública, ele caiu 64% nos últimos 10 anos. Investimento em saúde pública. Se a gente pegar investimento em rodovia, se a gente pegar investimento em infraestrutura geral, ferrovia, olha quanto que a gente pode fazer, portos, aeroportos. A gente precisa criar um ambiente, porque senão nós não vamos atrair os investimentos para que a gente possa crescer realmente mais e mudar de patamar. A gente tem um estado grande. Para os emergentes, entre os emergentes, a gente só vai achar algo parecido nos países que pertenciam à União Soviética, os países do leste europeu. Não tem, e as nossas políticas públicas deficientes. Então, a gente tira uma quantidade de dinheiro da sociedade que é astronômica. Mais de 35% do PIB em impostos. E houve o ministro da Fazenda que não fica vermelho quando fala isso, que a gente precisa tributar mais. Porque vamos tirar imposto daqui, vamos tirar imposto dali, criando alvos do momento. O alvo dos ricos. E aí com isso cria um inimigo. O inimigo que no fundo é quem investe. Aí a gente tem as distorções. Pelas emendas, por exemplo, que é uma grande distorção. Pelas emendas parlamentares que reservam para os deputados 1/4 do dinheiro que o Brasil tem para investir no orçamento geral da União, a gente define o seguinte: se eu moro num município com representante no Congresso, eu vou ter mais asfalto, mais ambulância, mais cisterna, mais escola e tal. Se eu não moro, eu vou ter menos. É isso que é uma política pública? Ou eu devo fazer o hospital, a escola, a cisterna onde mais precisa? Onde mais precisa não é necessariamente aonde o deputado quer que aquilo seja feito, que o aparelho público, né, aquele aparelho seja colocado. E isso é muito complicado. Então, a gente precisa olhar que se a gente seguir no ritmo que a gente vai dar uma travada. E não pode fazer isso. Não pode achar que o Estado vai resolver, não pode achar que o dinheiro virá do BNDES, não pode achar que o juro barato selecionado é a solução. O juro barato não selecionado é a solução. O juro barato à disposição de todo mundo na sociedade é o justo, é o correto, é o que se deve fazer. Juro barato ou mais barato, mais adequado do que dizer barato, o juro mais barato, mais baixo, para todo mundo. Porque a hora que eu seleciono um pedaço do dinheiro público para ofertar a um juro mais em conta, eu estou dizendo para o resto da sociedade que existe um pedaço excluído deste clubinho e que vai pagar aqueles juros que a gente conhece, que a Juliana Rosa, quando traz para a gente se assusta. Essa taxa de juros mais baixa tem que valer para todo mundo. Nos países civilizados, a taxa de juros vale para todo mundo. E quando a taxa de juros vale para todo mundo, o que diferencia o projeto vencedor do projeto não vencedor é a qualidade da ideia. Num país que seleciona quem vai ter o juro barato e quem vai ter o juro caro, quem define é aquele que tem acesso aos bancos oficiais, é aquele que é amigo do rei, é aquele que consegue dar um telefonema e falar com o ministro. Não é qualquer um. O qualquer um, que é de onde vem a inteligência, que é de onde vem o progresso, que é de onde vem o fracasso também. Porque aqueles que pegam o dinheiro protegido, muitas vezes demoram anos para fracassar. Quando fracassam, é aquela quebra bilionária. E quando você tem os eleitos, você também tem os projetos amalucados, como foi a Sete Brasil, um projeto doido para fazer
30, 29 perfuradoras de petróleo e que não entregaram, e gastaram e quebraram e levaram bilhões e bilhões e bilhões de prejuízo. Então, o crescimento da economia nacional tem que ser um mantra. Essa taxa de crescimento tem que ser um mantra, uma preocupação. O que a gente pode fazer? Não é a solução pelo Estado. Não é. Não é o Lula inaugurando obras que a gente vai mudar esse país. Não é assim que vai ser. Vai ser quando o presidente da República não conseguir ir para as obras, que inclusive ele inaugura obras que ele não fez, mas não conseguir ir para as obras porque tem tanta obra sendo feita no Brasil que o Brasil virou um grande canteiro, que é o caso da China. Você tira uma foto na China a cada 3 anos, você tem outra China. Era mais rápido isso, mas eles já fizeram um progresso muito grande. Por que não isso no Brasil? E tem espaço para fazer isso em todas as capitais, tem espaço para fazer isso em todas as cidades grandes, tem espaço para fazer isso em todas as cidades médias, tem espaço para fazer isso em todas as regiões do Brasil, inclusive em cidades pequenas. Tem espaço, desde que o Estado tire aquele corpo de hipopótamo, de rinoceronte, de elefante de cima da gente. Blocos de concreto que impedem o crescimento. Se a gente conseguir isso, se esse Estado parar com essa loucura, com essa doença, vamos tributar, vamos tributar, vamos tributar, vamos tributar, a gente consegue avançar e a gente consegue crescer e tira a bola de ferro, que já foi usada como imagem várias vezes, né? Você coloca uma bola de ferro de um lado, do outro e fala agora corre. Não dá para correr, realmente não dá. Acho que foi o Paulo Guedes falou disso mais recentemente, citou esse exemplo que não é dele, mas é um bom exemplo. Não dá. E eu não digo o empresário grande, não. Eu digo o empreendedor. Aquele que queira empreender. E para aquele que quer empreender, ter acesso a capital, ele não vai conseguir falar com o presidente do BNDES, não vai conseguir falar com o mercadante. O mercadante não vai nem olhar para a cara dele. O mercadante só pensa em bilhão. E o cara que precisa de um valor menor, o cara que precisa de um valor relativamente pequeno, mas que é uma fortuna para ele, né? Como é que faz? Isso é fundamental a gente pensar. Ou seja, vamos ficar com esses números, olhar para esses números e pensar no que a gente pode fazer. Como é que pode ter uma economia saudável se ela demora para dobrar o PIB 84 anos? Não dá. Nós temos que mexer nisso. Olhando para países que conseguem fazer isso em menos tempo, muito menos tempo, 12 anos, 8 anos, e tá aí. É só copiar o que funciona. Não é ficar inventando muita coisa, não. Pegar um pedaço de papel em branco, sentar para conversar e deixar para discutir ideologia para a hora da eleição, mas usar a razão e não a emoção para a gente poder progredir. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.